Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar um pouco sobre a PEC que foi aprovada no Congresso e passou em 2 turnos no dia 13 de julho. Eu quero trazer algumas reflexões sobre ela porque, na minha opinião, é a confissão do governo de que o país não vai nada bem e, claro, que Bolsonaro tem uma intenção eleitoreira, né, nessa PEC, porque será que é só agora que o governo percebeu que caminhoneiros estão em dificuldade, motorista aplicativo, que pessoas estão passando fome? Então vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima, mas é só se gostar. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, mandar no direct do amigo lá no Instagram, no Twitter, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, antes de falar da PEC em si, né, do que ela representa, vocês já devem ter visto ou ouvido Paulo Guedes com aquele discurso sempre otimista, motivacional e tal, de que o Brasil vai decolar, né, de que o Brasil ou está decolando, segundo ele, né, que a pandemia acabou, que agora o crescimento vai ser em V, que você bate ali embaixo e decola, né, agora vai, o Brasil e não sei o quê, né? Quem assiste o Paulo Guedes falando pensa, meu Deus do céu, né, de qual país que ele está falando? Né? E aí, beleza, esse Brasil do agora vai, do ou está indo, né, do Paulo Guedes, né, e que acaba nunca indo, né, que a gente está aí, né, no ano, por exemplo, 2022, a previsão do PIB é de um crescimento abaixo de 1%, 0,6, 0,5%, uma inflação muito alta, taxa de juros subindo, né, queda na renda da população, enfim, números realmente trágicos, né, e o país não sai do buraco, o povo então vai passando por dificuldades, Bolsonaro vai mal nas pesquisas, popularidade dele não está nada boa se comparado com outros presidentes, né, num primeiro mandato nesse mesmo período, e aí bateu o desespero. E a prova disso, o que é? A PEC Kamikaze. Né, o país que, segundo Guedes, Bolsonaro, seus filhos e alguns ministros, vai bem demais, está se recuperando, não sei o quê, de repente, foi só chegar perto das eleições que o governo descobriu que tem gente passando fome, né, que tem caminhoneiro passando necessidade. E aí, né, para as pessoas em dificuldade passando fome, o Auxílio Brasil, que era de 400, vai agora dar uma turbinada e vai para 600. Os caminhoneiros, né? E antes de falar dos caminhoneiros, vale destacar que a oposição desde sempre pedia para que o Auxílio Brasil ficasse em R$600. O governo dizia que não tinha dinheiro, mas aí chega perto da eleição, o dinheiro aparece, né? Caminhoneiros em dificuldade, parece que é só agora que eles estão com a dificuldade, né? Que eles estão passando aí por seríssimos problemas. Eu já gravei vídeos aqui sobre isso. Motorista aplicativo, que agora também vai ter lá um benefício, está quase pagando para trabalhar. Eu converso com alguns quando eu circulo aí de Uber, né, e eles estão tendo que trabalhar mais, às vezes final de semana, rodando aí, né, 10, 12, 14 horas, não tem descanso, não tem como ir na igreja, não tem como ter um tempo para lazer, porque se para, deixa de produzir. Se deixa de produzir, não está levando comida para casa, mas mesmo assim, produzindo, a manutenção, combustível, enfim, está tudo muito difícil para eles, mas é só agora que o governo certamente se tocou disso. Né? O gás de cozinha também, porque teve medidas ali vinculadas ao auxílio gás e outras benesses mais aí há 80 dias das eleições. E o detalhe, né? Isso aqui em tese seria proibido, só que qual que foi a tática? Decretar estado de emergência, porque com estado de emergência o governo pode fazer isso aqui que está sendo feito, mesmo estando perto das eleições. Mas aí a gente tem que pensar, se o país ia bem, por que decretar estado de emergência? Então Paulo Guedes e Bolsonaro vão ter que se entender, ou o país está bem ou não está bem. E esse é um ponto aqui que fica sempre a dúvida. E qual que é o custo dessa brincadeira? 41 bilhões e 200 milhões de reais. Então o Brasil, né, com essas medidas que só valem até o fim desse ano, daqui a pouco eu falo sobre isso, né, vai gastar mais do que se gastará esse ano inteiro em investimento. Então é o seguinte, né, segundo alguns liberais, o próprio Paulo Guedes, não se pode endividar, que tem que incentivar o investimento privado, porque o Estado não sei o quê, Estado mínimo,
mas, né, você não pode, segundo muitos aí, reativar obras paradas para gerar emprego, porque tem o teto, não pode furar o teto. Mas se a medida e se o endividamento é para tentar melhorar a popularidade de Bolsonaro, aí fura teto, e aí não tá tão preocupado com a responsabilidade fiscal que eles aí tanto falam, né? E aí, como eu disse, esses benefícios vão até quando? Até o final do ano. Então, quem assumir depois vai ter que lidar aí com diversos problemas, né? Imagina o novo governo assumindo e essa turma que recebia esse valor agora aí de 600 cai para 400, caminhoneiro não vai ter lá os 1.000 extra, o auxílio gás vai reduzir. Imagina o clima que isso vai gerar logo que o próximo governo assumir. Qual que seria então a estratégia que o próximo poderia adotar? Já de cara, entre a eleição e a posse, trabalhar, desenhar muito bem desenhado. Na verdade, tinha que ter feito isso já antes. Eu vou falar aqui que Ciro Gomes alguém tem feito, né? Desenhar as propostas que o Brasil precisa para você, né, arrecadar recursos, como por exemplo, cortando renúncias fiscais, cobrando imposto sobre lucros e dividendos, que só o Brasil e a Estônia não cobram, né, tributando as grandes fortunas aí acima de 20 milhões, né, meios de você arrecadar mais para eventualmente ter que continuar, né, com o Auxílio Brasil de R$600, por exemplo. Eu acho que R$600 é um valor aí, né, que poderia ser até mais, na minha opinião, mas você tem que apontar de onde vai vir o dinheiro para fazer aquilo que você propõe. E o governo agora pega 41 bilhões, joga para o alto, não faz reforma, não mexe lá na arrecadação e vai só agravando o problema do Brasil. Então o governo que assumir vai ter que encarar a necessidade de reformas ou, né, vai ter que cortar esses benefícios assim que assumir. Agora, quando a gente fala em reformas, isso aqui não pode ser falado a partir do dia 1º de janeiro. Os candidatos à presidência têm que assumir compromissos agora, na época da campanha, né, antes deles serem eleitos, porque se eles forem eleitos, a eleição é como se fosse assim, opa, eu concordo com as suas ideias. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil nem sempre, né, os eleitos são por conta das ideias que apresentam, mas às vezes por populismos, por golpe de frase feita. Enfim, é uma coisa realmente que a gente tem que começar a pensar de uma maneira mais séria aqui no Brasil. E qual dos três candidatos mais bem colocados estão assumindo compromissos com reformas, inclusive a reforma tributária? O único é Ciro Gomes. Lula não assume compromisso com nada e Bolsonaro nem precisa dizer. Mas agora voltando aqui à aprovação dessa PEC lá no Congresso, que ficou numa situação delicada. Eu tentei acompanhar o argumento de alguns deputados e senadores, é o seguinte, né, muitos criticaram a PEC e votaram a favor, porque é o seguinte, se eles ficam contra, o governo usaria, né, a máquina, a estrutura e tudo mais, para dizer que a oposição não gosta do povo, que torce pelo quanto pior, melhor. E de fato, o povo está passando por dificuldades. A gente tem que reconhecer, e esse dinheiro, né, vai para o povo e não para uma meia dúzia, como boa parte das medidas que normalmente são aprovadas lá no Congresso com o apoio do governo. Então, de fato, é um dinheiro que vai ser importante para quem vai receber, né? Se a oposição fica contra, que inclusive PT, PDT, PSB, os partidos de oposição, todos eles ali praticamente votaram a favor dessa medida. Foi uma votação de 460 e poucos votos contra menos de 20 aí que ficaram contra essa medida. Então, uma situação realmente delicada deles lá. E como eles ficaram a favor, estão sendo acusados de estarem ajudando o governo e possivelmente a popularidade de Bolsonaro. Mas aí, insisto, é uma situação realmente delicada por lá. Agora, cabe, né, diante da aprovação que foi feita, todo mundo ajudar a escancarar esse absurdo. Eu conversei ontem mesmo com alguns apoiadores de Bolsonaro e eles não conseguiram defender. Eu, numa boa, porque eu consigo dialogar com bolsonaristas, com lulistas. Quando o Moro estava aí na disputa, eu conversava com moristas. E a gente tenta conversar e mostrar a gravidade da situação. Se eu chego com um bolsonarista e falo, você apoia o genocida, você apoia isso, não adianta nada, vai simplesmente criar uma distância entre eu e esse eleitor. Então, eu, particularmente, prefiro dialogar e tentar mostrar para ele, né, que de fato Bolsonaro está tendo uma chance de ouro de transformar o Brasil, jogou essa chance fora e agora, né, inclusive, o quão ruim Bolsonaro está sendo como presidente é que abre a possibilidade da volta do Lula, que muita gente também odeia. Então, é uma situação lamentável. E ontem eu falando com esse amigo bolsonarista e ele dizia, olha, William, realmente discordo profundamente dessa PEC, ela tem um viés claramente eleitoreiro, porque se fosse preocupação com o povo, teria aprovado, teria solicitado, mandado algo para o Congresso antes e não apenas agora. Então, nem bolsonaristas que eu conheço estão conseguindo defender Bolsonaro. É claro que vai ter aquele fanático que vai sempre arrumar um jeito
de defender o governo. Então, eu acho que a gente tem que tentar esclarecer a sociedade daquilo que foi aprovado lá, né? E aí tem coisa que não dá para argumentar, e essa aqui, na minha opinião, é uma delas. Então a gente tem que insistir no diálogo, usando as redes sociais para de fato mostrar que Bolsonaro não está nem um pouco preocupado com o povo, apesar que agora, quando ele for questionado, ele vai fazer aquela cara de coitado, porque de fato não sei o que, e vai ter muita gente que vai acreditar. E um outro ponto, tem muita gente falando agora que se deve recorrer ao STF para o Supremo agir, né, e barrar essa PEC. Mas vejam, se o Supremo fizer isso, e eu não sei se vai fazer, o Bolsonaro, o governo, vai mais uma vez tentar se fazer de vítima e dizer que o STF não deixa governar, o que a gente sabe é uma grande mentira. Então, meus amigos e amigas, o fato é que quem assumir a partir de janeiro de 2023, se não fizer as reformas que esse país precisa, teremos problemas sociais seríssimos, gravíssimos, e eu não sei onde é que isso pode dar. Eu espero que os candidatos à presidência encarem de fato essas eleições com responsabilidade. Responsabilidade que parece que Lula e Bolsonaro não têm, né, porque estão fugindo de debates, sabatinas e entrevistas, que é um momento importante para que jornalistas cobrem deles explicações, propostas, ideias, e o povo avalie, faça a comparação e escolha aquele que é o mais preparado. Mas insisto nesse ponto, gravei um vídeo ontem sobre isso, né? Eu lamento profundamente que Lula e Bolsonaro já estejam fugindo aí das principais entrevistas com maior audiência em veículos de comunicação, que mesmo você discordando de um ponto ou outro do que fizeram no passado, do que fazem ainda hoje, é um espaço que eu acho que um candidato à presidência deveria ocupar, inclusive, se for o caso, para rebater mentiras, para rebater alguma atuação jornalística que não foi correta, mas vamos aguardar e ver o que acontece daqui para frente. Pessoal, então é isso. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu!